Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. No programa de hoje a gente vai falar sobre diabetes e também novas tecnologias para tratar o diabetes. Dr. Levimar Rocha Araújo, presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, vai explicar o que é essa doença e quais são as formas mais avançadas de tratamentos para este problema. Temos também o quadro Mitos e Verdades para ajudar a esclarecer assuntos relacionados a essa doença tão perigosa e tão silenciosa. Também temos a nutricionista Dani San Martín. Ela é chilena, mas já está no Brasil há muito tempo, principalmente em Minas Gerais. Vai falar sobre o que consumir para tratar, principalmente evitar a diabetes. Sejam bem-vindos! Esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. Muito bem, nos últimos 10 anos, nessa última década, houve um aumento de quase 27% no número de pacientes diabéticos no Brasil. Isso é muita coisa, porque o número já era muito alto, isso segundo o Atlas do Diabetes. Os especialistas alertam que esse perigo está diretamente relacionado com a alimentação, com a obesidade, baixa qualidade e também sedentarismo, baixa qualidade de vida, de estilo de vida. Durante essa pandemia, tudo isso acabou aumentando muito, é um prato cheio para o diabetes. Dr. Levimar Rocha Araújo sabe muito bem sobre tudo isso, não é só porque ele é um médico brilhante, não. Ele é também um paciente que tem diabetes. Primeira vez que a Sociedade Brasileira de Diabetes é comandada por um diabético. E segunda vez que é comandada por um mineiro. Que alegria, doutor! Alegria toda nossa, Fernando, sempre bom estar aqui com você, estar esclarecendo algumas coisas, né? E falar com um outro mineiro é gostoso demais, né? Alegria. Doutor, e sempre é muito importante falar sobre diabetes, porque quando a gente vai discorrendo sobre números do diabetes, a gente vai batendo em cifras assustadoras. E tem um número que o senhor gosta muito de dizer assim, tem um número absurdo de pacientes diabéticos no Brasil. E outro número de pacientes que são e não sabem. Não sabem. Realmente, Fernando, é assustador, né? A gente tem aí em torno de 16 milhões de pessoas com diabetes no nosso país. E 46% dessas pessoas não sabem que são diabéticas. E eu vou ampliar ainda mais a estatística, eu sei que você também gosta desses números, né? Se a gente pegar aí os pacientes com pré-diabetes, que é uma categoria antes do diagnóstico, a gente pode colocar isso em torno de 15% da população brasileira. Então são números que nos assustam e está crescendo não só no Brasil, toda a América do Sul e no mundo de uma maneira geral. Você falou bem na abertura do programa, né? A questão aí do sedentarismo, a própria pandemia, nós tivemos um incremento de 133% após a pandemia, aumentou tanto o diabetes do tipo 2, que é aquele do adulto, quanto o aumento do diabetes do tipo 1, que é mais comum nas crianças. Após a pandemia, a gente imagina que o vírus do Covid, ele além da gente ter ficado mais parado, sedentário, com comidas, né, que a Dani depois vai falar para a gente, né, a gente presa em casa, mas também que o vírus possa ter uma influência diretamente naquela célula que produz a insulina, levando ao diabetes do tipo 1. Impressionante também o aumento da obesidade, né? Diabetes e obesidade andam par e passo assim. O Brasil foi um dos países que mais engordou no mundo durante a pandemia, estimativa aí de quase 40% da população ficando mais obesa. Se a gente acrescenta aí o perigo do diabetes, a gente tem um quadro mais alarmante ainda, doutor. Sim, a gente pode fazer um programa só sobre obesidade, né? Eu, como endocrinologista, a gente vê que esse aumento, e o que é assustador, Fernando, que não é só no adulto. Nós tivemos um aumento, né, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria também, nas crianças. E isso influenciou no aumento de diabetes do tipo 2, que antes era só para os adultos, né? Aparecimento de diabetes tipo 2, que tem a ver com obesidade realmente, mas principalmente essa obesidade em volta da cintura, né, nas crianças e nos adolescentes. Então, houve esse incremento também, o que nos assusta, né, justamente pela questão
do sedentarismo, né, do estresse. A gente acha que só adulto que tem estresse, só a gente que tem estresse. A criança também tem estresse. Agora você imagina durante a pandemia, no lockdown, que a gente tinha que ficar trancado, aquelas crianças, a gente vai mais à geladeira, né, todo mundo, então houve esse incremento da obesidade. A obesidade, ela está relacionada a mais 69 outras patologias, uma delas é o diabetes. Doutor, e como é que o senhor explica esse, de certa forma, um paradoxo de uma doença tão abrangente, tão subnotificada, tão silenciosa, tão assintomática como a diabetes, ser diagnosticada com um exame que é relativamente simples, que é uma taxa de glicose no sangue, um indicativo de taxa de glicose no sangue. Qualquer hemograma que a pessoa faça, já está lá o exame. Por que tanta gente ainda não sabe que tem diabetes? Vamos só lembrar de uma coisa, né? A glicemia, que é o exame que vai mostrar esse diabetes, né? A primeira que se altera não é a de jejum. Então eu posso estar com a glicemia normal, dentro dos padrões fisiológicos, mas a primeira glicemia que se altera, principalmente do tipo 2, é a glicemia pós-refeição. Então, se o médico não pede essa glicemia depois da refeição, ele não vai ver isso. Hoje nós temos só um detalhe. Então, todo mundo que vai fazer o exame de sangue, como é que vai? Vai de jejum. Isso. É aquele famoso exame pela manhã, que depois o laboratório até oferece um lanchinho ali depois. Um pãozinho de queijo. Um pãozinho de queijo. Em São Paulo não tem isso. Mas, doutor, então não é esse exame que vai indicar? Não, esse exame pode indicar quando ele está acima de 126, o normal é abaixo de 100, então é interessante a gente falar esses valores, né? Depois a sua produção pode montar um quadrinho aí para mostrar. A glicemia de jejum é até 100. Diabetes é acima de 126. Aí você vai falar assim, poxa, doutor Levimar, por que eles colocaram 126, não colocaram 125 ou 120? Né? Porque é em miligramas por decilitro. Quando a gente divide isso por 18, a gente vai ter em milimol. Então o valor de corte é 7. A partir de 7 milimols ou de 126 miligramas por decilitro da glicose, a gente já tem alterações nas nossas células, que é o diagnóstico de diabetes. Quem ficar entre 100 e 126 é o que a gente vai chamar de pré-diabetes. Tá? Mas tem um exame, Fernando, que é mais importante ainda. Né? Então eu falei do exame 2 horas após a refeição. Ou você pode tomar aquele líquido chamado de destrozol, né? Se você está na dúvida se esse paciente é diabético ou não, 2 horas depois, a insulina foi, né, produzida, você já absorveu o alimento, ela tem que ficar abaixo de 140. Todos nós, não diabéticos, ela tem que dar menos de 140. Se ela der mais de 200, então uma glicemia maior do que 200, qualquer hora do dia, já é o diagnóstico de diabetes também. Se ela ficar entre 140 e 200, então até 199, a gente vai ter o pré-diabetes também. Agora, Fernando, eu acho que é muito importante, tem um exame, hoje ele é bem mais fácil, bem mais simples, pode ser colhido de jejum, chamado hemoglobina glicada ou glicohemoglobina. Esse exame, a hemoglobina, você falou aí do hemograma, ela vive 120, de 90 a 120 dias. Se você tem uma taxa de hemoglobina menor do que 5,6, normal. De 5,7 até 6,4, isso daí vem escrito nos exames, né? Você tem o pré-diabetes, mas se ela for maior do que 6,5, você já pode considerar essa pessoa diabética. Então, um exame simples, hemoglobina glicada ou glicohemoglobina, já te dá o diagnóstico retrospectivo do diabetes. Isso é muito interessante. Exatamente. Agora, fora isso também, existem os principais sintomas de cada um dos tipos aí de diabetes que a gente está dizendo, né? Como é que esses sintomas se apresentam? A gente fala naturalmente que a diabetes é uma doença silenciosa, mas desde os tempos antigos, quando se colhia a urina e levava o pinico, o urinol para o sereno para ver se juntava formiga, outro dia a gente comentou aqui que mesmo em casa, nos dias de hoje, formiga no vaso sanitário não é um sintoma, não é nada normal, né, doutor? Essa ideia, né, da gente ter essa glicemia... Doutor, durante a entrevista está conferindo aqui, a gente falou na abertura que ele é diabético,
ele está... Daqui a pouco a gente vai falar sobre modernidade no tratamento. O que está acontecendo aí com... Aqui, pediu para aferir a glicemia. Eu tô O senhor ficou nervoso de estar no ar? O que foi? Que descompensou? Você deixa a gente bem tranquilo, né? Quem me deixa assim é o meu Atlético, Fernando. Meu Atlético pode me deixar descompensado. Engraçado, eu não estou tendo esse tipo de problema, doutor. Dessa vez você não está tendo, não. Né? Mas aqui é uma bomba de infusão de insulina. A gente está tentando padronizar também, junto ao governo federal, à Secretaria de Saúde, nós estamos tentando colocar isso, né, como um tratamento de ponta, que a gente chama de tratamento padrão ouro. Né? Então, a gente tem um sensor que mede a glicose e automaticamente a insulina é injetada em pequenas quantidades durante o dia. O sensor, ele fica preso ao corpo? Ao corpo, mas ele é descartável. A cada 3 dias você tira. Vira para essa câmera aqui, doutor, por Acho que ele está pegando melhor, né? E aqui ele está medindo a glicemia, agora ele está calibrando, por isso que ele deu, ele aplicou, olha lá, ele está medindo. Aí, essa imagem ficou melhor. E ele vai injetando a quantidade necessária de insulina por hora. Então, o médico ele vai fazer justamente a calibração dessa insulina necessária ao longo do dia para ele receber doses diferentes de insulina. A insulina está aí dentro? A insulina está aqui dentro, né? A insulina está aqui dentro. Vou abrir aqui, ó. Essa é a insulina. Vou fechar aqui de novo. Vou mostrar aqui nessa câmera a insulina. E ela vai ser injetada em microdoses, Fernando. E aí, com o auxílio, por exemplo, da nutricionista, a Dani vai falar isso depois para vocês, o paciente ele informa a quantidade de carboidrato que ele está ingerindo. Quanto tempo dura essa carga de... Aqui, essa carga aqui tem 300 unidades, então vai depender muito da quantidade que o paciente está tomando por dia. A cada 3 dias ele vai encher isso aqui de insulina novamente, vai fazer a troca porque é tudo descartável, né? Então ele usa por 3 dias, ele não precisa de estar aplicando a insulina o tempo todo. E o sensor de glicose, que está medindo a glicose, a cada 6 dias ele tem que ser trocado também. Hoje nós temos uma bomba que a gente chama de mais avançada, alguns até chamaram de pâncreas artificial, porque ela tem o poder de controlar a glicemia quando ela se eleva, ela automaticamente já injeta insulina, ela percebe que ela está aumentando, ela já vai injetando, e essa daqui é um modelo, que a gente chama de 640, que ela bloqueia uma queda de glicose. Então, por exemplo, se eu começar a ter uma queda de glicose aqui, ela para de injetar insulina. O nosso organismo produz outros hormônios que fazem a glicemia se elevar. Então, a adrenalina, um deles, né? Você pergunta, você ficou nervoso? Tal. A adrenalina faz a glicose subir. Você está jogando bola, a glicose sobe por causa da adrenalina, porque a adrenalina ela precisa de ser produzida durante uma atividade física. O senhor tem visto os jogos do seu time acompanhando aí? A maquininha tem funcionado? A maquininha tem funcionado bastante. Esse último, por exemplo, estava em São Paulo, né, contra o Fluminense, não foi uma situação muito interessante, deve ter apitado tanto, apitou né? bastante. 5 vezes pelo menos, né, doutor? Fernando, eu fico imaginando, se você estivesse usando no ano passado, você teria muita dosagem. Vamos falar aqui. Antes da maquininha, depois a gente vai continuar falando, porque eu queria, inclusive, que o senhor falasse como era antes. Porque o que o senhor mostrou aqui é, como o senhor disse, o padrão ouro do tratamento do diabetes. Mas antes, essa contagem que a maquininha faz, ela era feita quase que à mão, né, doutor? Era praticamente, né, a gente tinha as insulinas, Fernando, eram aplicadas em seringas, né, seringas de vidro. Hoje nós estamos comemorando estamos fazendo uma campanha com o Ministério da Saúde, ela está começando hoje em Belo Horizonte e vai para 20 outras cidades, que é um caminhão da saúde que eles vão distribuir a caneta de insulina no SUS. Então, esse ano, 70% dos pacientes diabéticos serão beneficiados, tanto o diabético tipo 1 quanto os pacientes diabéticos tipo 2 que usam insulina acima de 45 anos. E o Ministério da Saúde vai contemplar 100% dos pacientes a partir do ano que vem. Então, isso é uma inovação, que antes, como você estava me perguntando, a seringa era uma seringa de vidro, a agulha era de aço. Então, a gente tinha toda essa dificuldade, né, para ensinar o paciente. Às vezes essa seringa quebrava, você tem que ferver a seringa antes para dar aquela, para não ter nenhum processo de infeccioso, né?
Então hoje a gente já tem as canetas, tem as bombas de infusão, então as coisas melhoraram muito. E tem eu espero que isso melhore cada dia mais com as novas medicações que estão surgindo, com as novas tecnologias que estão surgindo. Eu imagino que no passado muita gente até poderia ter problemas muito sérios por causa dessa descompensação que acontecia no organismo da produção do pâncreas. Como é que isso acontecia em casos emergenciais, por exemplo? Boa pergunta, Fernando. Esse ano nós estamos comemorando 100 anos da descoberta da insulina. E o diabetes data de 1.500 anos antes de Cristo. Então, um paciente diabético tipo 1, né, esse que tem que usar insulina, ele tinha 3 meses de vida, no máximo. Então, a gente tinha, esse paciente evoluía para o êxito letal, para a morte mesmo, né? Os outros diabéticos que não precisavam de insulina também tinham uma vida muito mais curta, mas as descompensações eram frequentes, por não termos uma insulina tão purificada. As insulinas antes eram... A primeira insulina que nós utilizamos, em 1922, estão completando 100 anos, né? Que é a época da fundação do seu time, né? 1922. E tá vendo que eu estou bem informado, né? A descoberta da insulina data de 1922. E aí, ela era uma insulina usada de cachorro. Depois nós passamos para a insulina de porco e de boi, que era uma insulina mais purificada, e hoje, pela tecnologia, é a insulina humana, né? Ela é feita por bactérias, pela Escherichia coli, e a gente tem uma das fábricas, né, de insulina aqui nas nossas Minas Gerais. Doutor, mas também esse constrangimento que o diabético tem de furar o dedo, que é algo também que no futuro próximo talvez faça parte do passado, né? Hoje já faz parte do passado. Hoje a gente já tem sensores que vão ler essa glicose com o seu celular. Então hoje um paciente meu que está lá em São Paulo e eu aqui em Belo Horizonte, ele faz a glicemia lá, em tempo real eu vejo no meu computador a glicemia dele. Então ele, pela conexão, né, eu passo o ID do meu computador, ele coloca no aplicativo, ele faz a leitura com o celular, né, é um adesivo, e a gente consegue já ver essa captação. Como é que era feito antes? Antigamente, ponta de dedo, né, você furava o dedo. Mas antes disso também, na ponta do lápis. Antes disso, você tinha que colher o sangue de manhã, só ficava pronto à tarde. Então você imagina para você fazer um controle. Você via a glicemia às 7 horas da manhã, você só ia corrigir 5 horas da tarde. O paciente passou com a glicemia alta o dia inteiro. E antes ainda de fazer o exame de sangue, a gente colhia na urina. Você tinha que fazer a estimativa de quanto de glicose ele estava perdendo na urina. Então as coisas evoluíram muito e com isso a gente reduziu as complicações. O investimento na tecnologia é muito interessante, que eu minimizo as complicações. Sim. Falando nisso, quando surge o dispositivo de furar o dedo e ter ali uma informação muito exata, já foi uma evolução. Só que com o tempo acaba sendo constrangedor ali. Sim. Para o paciente. Constrangedor, é doloroso. É uma picadinha, mas isso incomoda, né, doutor? Incomoda, porque tem a questão da asepsia, né, de você limpar a mão antes, você não pode ficar com a mão suja e fazer a ponta de dedo. Você tem que passar um álcool, você tem que lavar as mãos, porque a gente tem açúcar na mão, né, então tem que lavar para essa coleta ser certinha, né. Mas mesmo, Fernando, o adesivozinho, né, isso incomoda algumas crianças também, né. Tive um paciente que ele não queria usar mais porque os colegas estavam falando que ele era chipado. Né? Então, a gente tem que colocar em outro local, coloca no bumbum, a gente troca para não ter isso. No Carnaval de Belo Horizonte, um paciente meu, né, o brasileiro tem essa mania de pegar, né? Ele estava com esse adesivo, parece uma tampinha, alguém chegou, né, uma menina chegou e tirou, olha, tem uma tampinha aqui, era o sensor de glicose dele, né? Ele falou, olha, acabei de perder meu controle da glicose aqui, que ela levou, e ele dura 14 dias, né? Puxa vida. Então a gente tem essas situações. Mas com relação a isso, eu lembro que durante as últimas Olimpíadas do Japão, né, vários atletas apareceram lá com esse sensor à mostra, o que foi também uma divulgação da qualidade de vida possível que um diabético pode ter. E isso foi muito bacana, porque vários comentaristas não sabiam. Às vezes um atleta de salto à distância tem uma coisa no braço, o que seria aquilo ali? É um ciborgue? É um componente de ajuda? Não, aquilo ali... Medidor de glicose. É um medidor de glicose e o atleta, portanto, é um diabético que está numa Olimpíada, competindo em altíssimo nível, né, doutor? Hoje nós temos atletas da NBA, tem um piloto de Fórmula Indy. No futebol nós tivemos um caso, né, já que nós falamos tanto de futebol aqui hoje, brincamos tanto, né, Fernando? Né, com toda essa rivalidade que é tão saudável, tão gostosa, né?
um jogador do Fluminense, né, Coração Valente, Washington, que era diabético tipo 1 também. Mas nós temos vários esportistas, né, que usam, artistas, né? Nós temos agora numa novela de uma televisão aí, de uma rede importante, né, a novela das 8, que está fazendo uma regravação da novela, que também é diabético. Uma novela que passa talvez numa área alagada, Isso. ali cheia de vacas, peões. No Mato Grosso. Não seria o Pantanal, doutor, na Globo? Essa mesmo. É o amigo meu, o Zé Loreto. Né? O Zé Loreto, grande tipo ator, queridíssimo, ele é diabético. É diabético e ele também está com sensor. E ele é atleta também, lutador, corredor, dançarino, é tudo. Tudo. Então, é muito bacana a gente ver essa possibilidade da vida. Meu querido, acho que o senhor gosta dele também, hoje ele está no céu, o doutor Alfredo Halper, ele falava isso, que às vezes o diabético ele consegue ter uma qualidade de vida superior com relação à saúde a uma pessoa que não tem diabetes. Sem dúvida, né? Eu falo que a gente pode olhar por dois lados. O diabetes mal controlado, Fernando, ele vai ser como se uma doença grave realmente, que leva a tantas complicações que a gente está careca de saber e o nosso público sabe. Mas o diabético bem controlado é um estilo de vida. Então é um estilo de vida de boa alimentação, de boa atividade física, né? de boa educação de uma maneira geral. Né? E antes da gente dar essa variada aqui no assunto, que a gente foi para tanto lugar, fomos até para o Pantanal do Mato Grosso, a gente estava falando sobre sintomas da doença, mas a gente também fala que a doença não tem sintomas. Então, como é que a gente pode avaliar isso? Porque alguns sinais de alerta, falamos, por exemplo, que o exame de sangue, né, para medir a taxa de glicose, a glicemia glicada, a hemoglobina glicada é muito importante. Mas e aí? Quais são os outros sinais de alerta, doutor? Então, vamos colocar, eu gostei dessa fala sua aí, Fernando. Vamos deixar claro, existem sintomas que não são clássicos que as pessoas acostumam com eles. Por exemplo, acordar durante a noite. Meu jantar estava muito salgado, estou acordando durante a noite. Vamos ficar atento. Acordar durante a noite não é comum. Eu não sei quantas vezes que eu vou ao banheiro ao longo do dia. O Fernando não sabe. Né? Então, durante a noite a gente sabe que você despertou para ir ao banheiro. Então, se você está indo... Tem algum número preocupante? Acima de uma vez a gente já tem que ficar atento. Sabe, uma vez é normal, durante o frio a gente urina mais. É engraçado, né? A gente acha que urina mais durante o verão. Não, a gente urina mais durante o inverno. Eu sou professor de fisiologia, né? Então a gente sua menos. Durante o inverno você vai ter que perder essa água pelo xixi. Então a gente urina mais durante o inverno. Então você está acordando à noite mais de uma vez para urinar é um sintoma. Aquelas mulheres que tiveram filhos com mais de 4 quilos, elas têm uma chance maior de desenvolver diabetes. Aquelas pessoas que já têm um problema de pressão alta, de colesterol elevado, têm cintura abdominal elevada, elas também têm mais chance de desenvolver o diabetes. Tem uma história familiar, o vovô era diabético, né? Os tios, ele também tem uma chance maior de desenvolver diabetes. Então o sintoma, beber muita água, acordar durante a noite para fazer xixi, igual nós comentamos, aquele cansaço, né? Estou te chamando para, vamos lá, Fernando, vamos lá assistir o jogo do campeão brasileiro, e o Fernando está desanimado. De que ano? Depende. O atual. Né? Então, o Fernando está desanimado. Eu vou agradecer. Então ele vai... me chamar para ver o jogo do maior campeão da Copa do Brasil de todos os tempos. Nós vamos ter que fazer um programa de esporte, tá vendo? A gente vai. Então, doutor, isso aí é sinal de alerta, inclusive para outros problemas também, né? Que estão também ligados e correlacionados à própria diabetes. Por exemplo, a circunferência abdominal, né? Circunferência abdominal, né, tanto no homem quanto na mulher, aumentada, é um fator de risco, porque a cintura abdominal aumentada, ela reduz alguns receptores que a gente chama de GLUT4, que é onde que a gente capta a glicose. E ali a gente vai ter a gordura, ela não é inerte, ela produz substâncias inflamatórias, que vai inflamar o coração, que vai inflamar o nosso cérebro, então eu vou ter um risco maior de AVC, de derrame, né? Eu vou ter um risco maior de infarto, de trombose nas pernas, então isso tem que ser evitado. E essa cintura abdominal é o que a gente chama de obesidade centrípeta, é aquela tipo maçã. Então é essa obesidade que faz mal. A que parece uma pera, ela não tem tanto problema do ponto de vista metabólico.
tá? Mas é essa que nos chama mais atenção. E aí, dado o diagnóstico, como é que esse tratamento começa? A participação do paciente é fundamental, ele precisa entender que não é exatamente uma cura, mas é um tratamento que vai levar a vida toda. A mudança de chip ali, ela tem que acontecer, né, doutor? Sim, né? E o paciente passa por várias fases, né? A primeira de negação, de recusa, até, né, de medo, mas depois, quando vem a aceitação, ela é extremamente importante. Mas aí existe a importância da família também, né? Ontem, o meu último paciente, por exemplo, era uma criança de 5 anos que tinha 3 dias de diagnóstico. 3 dias que descobriu que era diabetes. Então, o acolhimento, a família, ele é fundamental. Que nessa hora o papai e a mamãe, ele não quer saber se vai aplicar insulina, se vai fazer A ou B. Ele quer saber o que o menino pode comer e o que vai acontecer com essa criança. Então, o acolhimento, ele é fundamental. Esse paciente ontem eu atendi, né, e pedi a Dani para atendê-lo também, mesmo num horário que não existia, pós o nosso horário de trabalho, e ela continuou lá para dar esse suporte alimentar para a gente fazer um atendimento multidisciplinar, né? A nutrição, a psicologia muitas vezes é importante, a endocrinologia, para você acolher a família vai mudar os hábitos. Doutor, e com relação a novas tecnologias, que a gente também está falando aqui, como é que o senhor vê esses remédios? Nós estamos falando de obesidade como um grande problema, né, que está muito relacionado aí com uma comorbidade da diabetes e vice-versa, né? Mas muito se fala sobre os remédios que começam como off-label, que tratariam antes a diabetes e depois são também usados como para combater a própria obesidade, né? O GLP-1, né? São análogos ao GLP-1, são injetáveis, né? São injetáveis, mas esse mês passado nós fizemos o lançamento desses análogos de GLP-1 oral. Então hoje a gente já tem no Brasil o análogo de GLP-1 oral também, tá? Então o GLP-1 é extremamente interessante, que era uma medicação para o diabetes. O que é o GLP-1? É um peptídeo. No final do intestino, então a gente passa o estômago, lá no final do intestino a gente tem as células L que produzem esse GLP-1. A principal função do GLP-1 é estimular essa secreção de insulina depois da refeição. Então o GLP-1 estimula a secreção de insulina em 60% da secreção de insulina no pós-prandial, pós-refeição, é via GLP-1. Então muitas vezes o paciente diabético e o obeso, ele tem baixa desse GLP-1. Então criou-se esse GLP-1 em laboratório, né, modificando a sua estrutura. Ele inicialmente era dado 2 vezes ao dia, depois passou para diário, a gente ainda tem o diário ainda. E hoje nós temos a semaglutida e a dulaglutida, que é o nome do remédio, esse nome diferente aí, né, que é 1 vez por semana. É injetável, mas ele, além de fazer essa secreção de insulina e bloquear um outro hormônio, que é o glucagon, ele vai no estômago e retarda o seu esvaziamento gástrico. Então você comeu um pãozinho de queijo bem pequenininho, parece que você comeu uma ceia de Natal. Então você fica realmente satisfeito, né? Dá aquela sensação de empachamento. Então a pessoa começa a emagrecer, controla a glicose, né? Controla os níveis de colesterol e controla o peso. E tá nessa semana agora, ocorreu o Congresso Americano de Diabetes, que é o ADA, e lá foi lançado a tirzepatida, que ele, além de estimular esse GLP-1, que é das células L, ele estimula o GIP, que é nas células M, também no intestino. Então, essa medicação dupla deu uma média de emagrecimento de 20 quilos, Fernando, de média. Então, está para chegar aí no mercado, o ano que vem a gente já deve ter no mercado brasileiro a tirzepatida, que é uma das grandes novidades desse último congresso. E não é injetável? Esse também é injetável. Esse é injetável? O oral é o mesmo da semaglutida, mas em vez dele ser usado semanalmente, é uma semaglutida oral, ele tem que ser usado diariamente. Eles criaram o que a gente chama de snack, que é uma pontinha no comprimido, para ele não ser destruído pelo nosso suco gástrico. Então você tem que tomar ele em jejum, mas ele vai tomar diariamente. Tem os mesmos efeitos dessa semaglutida injetável, mas ele é oral. É menos invasivo, né? Sim. Porque embora uma seringa bem pequenininha, uma agulha bem pequenininha, né? E o médico vai escolher e vai conversar isso, né? Por exemplo, o Fernando tem medo de agulha, então para ele eu vou preferir
o comprimido. Aquele paciente que não tem esse problema, uma vez por semana, então é um empresário que viaja muito, ou você viaja muito, né? Não tem jeito de levar a canetinha, vai usar o oral. É muito interessante a gente falar aqui, doutor, que esses remédios, eles são vendidos sem a receita, mas isso não quer dizer que a pessoa possa tomar sem a orientação do médico e sem a própria receita do médico, né, doutor? Olha, eu acho que esse ponto é um ponto que a gente tem que abrir realmente um parênteses, né? Porque a medicação tem que ser prescrita pelo médico. Esses medicamentos, eles aumentam a amilase e a lipase, que são substâncias produzidas no pâncreas. Então, muitas vezes, a pessoa não deve utilizá-la. Então, ela não pode pedir para o amigo estar usando essa medicação e ele vai usar também. Só um parêntese é que existem os remédios para emagrecer, a medicação contra a obesidade, o tratamento, né, da obesidade dessa forma, que é tarja preta, né, doutor? Ali tem receita, cheque azul, verde, passa. Ali, né, todo o controle, o médico, né, certamente passou por esse processo. Esses não, mas eles são muito caros, o que não é impeditivo para a pessoa comprar o remédio. Então, o que o senhor está dizendo é muito importante, talvez a informação mais importante do programa de hoje é que o uso indiscriminado desse remédio pode provocar alterações também no pâncreas? Sim, dependendo das doenças de base que aquele paciente tiver. Então, a nossa saúde é uma coisa muito importante. O que é o mais interessante deste programa que nós estamos aqui hoje? É que leva informação. Então, o nosso telespectador está assistindo e está pensando em várias coisas que ele sentia, né, que ele pode ter um diagnóstico, mas ele vai procurar um médico para fazer essa prescrição. E um médico ético, porque, na verdade, a gente tem que lembrar, quem trabalha com hormônio é o endocrinologista. Né? Os hormônios sexuais, os hormônios da tireoide, o hormônio da insulina, que nós estamos falando aqui hoje, né? Falamos aqui de peptídeos, igual o GLP-1, o GIP, essa sopa de letrinhas que eu estou falando, é do especialista em hormônio. Então, nós temos que ter muita atenção com isso. Para fazer endocrinologia, eu tive que fazer clínica médica antes. Então, o endócrino, ele é um clínico, né? Faz 2 anos de clínica e depois faz mais 2 anos. Eu fiz até 3 anos de endocrinologia, que era na minha época, tinha que fazer 3 anos. Então, a gente tem uma noção, tem uma ética para a gente poder estar receitando a medicação para o nosso paciente. Tem muito estudo por trás de uma receita honesta, digna de um médico, quando ele indica um remédio. E que vai muito além da indicação do amigo, do vizinho, né, doutor? Isso, o fato do remédio ser vendido sem a receita não quer dizer que ele não vai fazer, né, mal. Isso. Doutor, chegou a hora do nosso quadro Mitos e Verdades, que a gente mais uma vez vai falar sobre diabetes e mais uma vez vai esclarecer questões sobre o assunto. Quer tomar uma água, já que o ritmo aqui tá... Eu quero. Então vamos lá? Tomar água. Vamos agora? Mitos e verdades sobre diabetes. Estamos com o Dr. Levimar, presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes. Que orgulho para Minas Gerais, hein, doutor? Muito bacana. Parabéns mais uma vez pelo cargo e pelo trabalho desenvolvido lá. Obrigado. Primeira questão, sabe como é que funciona, né? Eu falo, aí o senhor diz, poxa, mito, é verdade, tá bom? A primeira delas, quem está acima do peso tem mais chance de ter diabetes? Verdade. É realidade. Quem está acima do peso tem uma chance maior. O sobrepeso pode levar, né, aquele glúteo que eu comentei, a diminuição da expressão, tem uma chance maior de desenvolver o diabetes. Pessoas com diabetes não podem consumir frutas. É mito ou verdade? Mito, né? O diabético pode consumir frutas. Algumas frutas devem ser evitadas. No segundo bloco aqui, eu acho que nós vamos falar sobre essas frutas que vão ser evitadas, né? Mas eu já vou dar um spoiler. Caqui deve ser evitado. As docinhas. As que viram açúcar muito rápido. Melancia. Né? Melancia, uva. As boas, né? Limão pode, né? Aquele limão capeta. Limão você pode colocar aí até 5 litros de suco de limão, né? Bate o limão com casca e tudo, e um pouquinho de leite, faz aquela limonada suíça, põe adoçante, fica gostoso. Por falar em adoçante, a outra questão é essa. Produtos diabéticos, doutor, devem ser consumidos com moderação pelos produtos dietéticos. Produtos dietéticos devem ser consumidos com moderação pelos diabéticos. Ótima pergunta. É verdade, né? Isso daí é uma realidade.
a gente não pode consumir só porque é dietético em excesso, porque ali tem um produto químico, né? E alguns têm carboidrato e vão virar açúcar, então não deve ser em excesso. E quando a gente tem esse excesso de xilitol, de sucralose, a gente pode ter alguns efeitos colaterais indesejáveis, né? A outra questão é essa: mel pode ser ingerido livremente pelo diabético. Mito ou verdade? Mito, né? Não pode ser usado de jeito nenhum. Apesar de ser um produto natural, que a gente sabe das suas propriedades farmacológicas, né? É um alimento extremamente interessante, mas para o diabético não. É igual a cana. Cana é cana de açúcar. A gente não deve estar estimulando o paciente diabético. Em algumas situações, por exemplo, ele está com uma baixa de glicose, uma queda de glicose, ele pode colocar o mel sublingual debaixo da língua, né, que vai ajudar a glicose a subir. Ele pode usar nesse momento, mas rotineiramente de forma alguma. Por falar em álcool, a gente tem assim outra questão aqui, bebida alcoólica. A frase é: bebida alcoólica pode ser consumida normalmente, doutor. Mito ou verdade? O grande problema aí é o normalmente, né? O diabético pode consumir bebida alcoólica, desde que ele esteja bem controlado. A Sociedade Brasileira de Diabetes, a Sociedade Americana e até mesmo a Europeia, a gente recomenda 3 doses semanais para o homem, então não pode juntar as 3 doses num dia só, e 2 doses para a mulher. Essa é a recomendação. Então tudo com moderação pode ser utilizado sim. E normalmente acaba ficando difícil, porque o que é normal depois dessa pandemia, né, doutor? É muito difícil isso. É por isso que eu falei das 3 doses, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, o tamanho dessa dose, e isso deve ser acertado individualmente com o seu médico. Chá ajuda a controlar a diabetes. Mito ou verdade? Olha, eu gostaria de dizer que é realidade, tá? Mas os chás têm uma propriedade bem interessante, né? Quando você tem muita fibra, você consegue até ajudar o controle do diabetes. Depende do chá que vai ser utilizado. Por exemplo, saiu um estudo que 2 xícaras de café ao dia pode prevenir o diabetes tipo 2. Tem gente que toma muito mais do que isso. O chá preto, por exemplo, ele tem mais cafeína do que o próprio café. Então tem que ter moderação também. Então eu não posso colocar isso como uma verdade absoluta, né? Mas os chás, eles têm um poder diurético extremamente interessante, né? E que deve ser uma pedida assim na nossa alimentação. Doces são completamente proibidos para o diabético. Mito ou verdade? Mito. O diabético, né, hoje em dia, com a contagem de carboidrato, que as nutricionistas hoje falam muito bem, que a gente tem um livro escrito com contagem de carboidrato, dentro de uma dieta bem determinada para o paciente bem controlado, hoje a gente já não é tão mais ranzinza na liberação do doce. Olha o doce aí, gente. Nossa, quem diria, hein, doutor? Doce, são mudanças, né? Mudanças positivas, né? É possível hoje dizer que diabetes tem cura? Mito ou verdade? Mito. A gente ainda tem controle do diabetes. E o controle, inclusive, é melhor do que a cura. Eu acho que a gente vai caminhar para a cura, né, num futuro aí próximo. Muitas pesquisas. Nesse último congresso agora nós falamos do encapsulamento dessas células beta, né? O transplante de células tronco tem caminhado bastante, mas no momento a gente pode falar dessas medicações maravilhosas, desse controle tecnológico que hoje nós falamos aqui também, né? Dessas novas bombas de insulina, mas a gente ainda não tem a cura, a gente tem um controle bem melhor do diabetes. Diabéticos podem ter mais gripes e resfriados. É mito ou verdade? É verdade para o paciente mal controlado. O diabetes é uma doença que leva à imunossupressão. Então, você está mais suscetível a essas doenças, né? Essas doenças banais. Então, por isso, deve ser vacinados todo ano, né? O diabetes tem uma prioridade na fila aí, por exemplo, da vacinação do Covid e das outras vacinações de uma maneira geral. Então, a gente tem que ter um cuidado com essa classe. Ele mal controlado, ele tem um risco maior. Então, ele bem controlado é igual uma pessoa sem diabetes. É a imunidade, né? A palavra de ouro desses tempos, justamente, né, doutor? Justamente. Não tem idade, não tem sexo para se ter diabetes. Mito ou verdade? Verdade.
não tem idade não. O diabetes do tipo 1, que é o da criança, eu tenho pacientes com 10 meses de idade. É mais frequente na fase de crescimento, entre os 12 e 13 anos. E o diabetes do adulto acima dos 40 anos, né, quando começa aquela cinturinha abdominal. Mas todas, não tem aquela estatística, tem mais em mulher, tem mais em homem. Não, a estatística é semelhante e também não vai ter a questão da idade, não. Quem tem diabetes precisa de tratamento. Mito ou verdade? Extremamente verdadeiro, né? E o tratamento não é só o tratamento medicamentoso. Eu falo que o tratamento do diabetes é igual uma cadeira de 4 pés. Um pé é a medicação, um pé é a alimentação, como nós vamos falar daqui a pouquinho, a atividade física, e o quarto eu colocaria, Fernando, que é isso aqui que nós estamos fazendo agora, a informação, a educação. Muito bem. E assim a gente termina o nosso primeiro bloco, entrevista fantástica sobre as possibilidades dos tratamentos e das tecnologias para ajudar a lutar contra o diabetes e ter mais qualidade de vida. Doutor Levimar, alegria imensa te receber aqui. Pode ser, boa sorte. Obrigado, Fernando. Um abraço a todos os seus telespectadores. A gente sente em casa, né, de poder brincar aqui com você, dar risada. Falamos sobre tanta coisa. E falamos muita coisa hoje, né? Vamos até criar um programa de esporte nós dois, né? Um bate-bola assim gostoso, com tanto respeito, com tanto carinho. Eu agradeço muito o convite, me sinto lisonjeado de ser um mineiro nos representando na sociedade brasileira. Maravilha. E a gente daqui a pouco vai voltar a falar sobre o assunto. Vamos ter uma nutricionista para explicar a questão da relação do diabético com a alimentação, que é fundamental para a sua qualidade de vida. É daqui a pouco, a gente volta rápido.